Sentada no tapete, diante da lareira, Daphne não consegue deixar de olhar para as constelações enquanto ajeita a saia do vestido de organza verde à sua volta, como pétalas de flores. Dizem que bebês nascidos sob a rosa espinhosa são bonitos. Aqueles nascidos sob o falcão faminto são ambiciosos. Acredita-se que as crianças do coração solitário se sacrifiquem mais que as outras. A coroa de chamas oferece poder a seus filhos, e as 3 irmãs concedem equilíbrio e harmonia. Existem exceções, naturalmente. Daphne conhece muitos nascidos sob a rosa espinhosa que não ficaram bonitos depois de crescer, e uns outros tantos nascidos sob a coroa de chamas que se tornaram limpadores de chaminés ou plantadores de repolho. Ainda assim, as pessoas que acreditam nos presságios das estrelas constituem a maioria. Até mesmo Daphne, que geralmente segue a lógica, leva a sério os horóscopos diários que acompanham o café da manhã. Seus olhos continuam se voltando para a lareira, enquanto ela luta para abrir a garrafa de champanhe roubada com sua lixa de unha de vidro. Depois de algumas tentativas, a rolha se solta com um estouro que a faz gritar de surpresa e dispara pelo ar, indo acertar o lustre, fazendo os cristais retinirem todos ao mesmo tempo. O champanhe gelado jorra no vestido dela e no tapete, encharcando tudo. "Cuidado!" grita Sofrônia, correndo para o toalete adjacente em busca de toalhas. Beatriz solta um grunhido, levando 3 delicadas taças de cristal à boca da garrafa, deixando que Daphne as encha quase até a borda. Ou o quê? Nem vai dar tempo de nos encrencarmos por estragar um tapete. Sofrônia retorna de toalha na mão e começa a enxugar o champanhe derramado assim mesmo, com a testa franzida. Vendo sua expressão, Beatriz amolece. "Desculpe, Sophie", diz antes de tomar um gole de uma das taças e passar as outras para as irmãs. "Não foi minha intenção." Ela deixa a voz morrer, incerta sobre qual exatamente tinha sido sua intenção. Sofrônia também parece não saber, mas larga a toalha encharcada no chão e afunda no sofá ao lado de Beatriz, que passa um braço por seus ombros, fazendo farfalhar o vestido decotado de tafetá cor-de-rosa. Daphne olha para as duas por cima da borda da sua taça, engolindo metade do champanhe em um gole só, antes de seus olhos pousarem na toalha molhada. "Antes que isso seque", pensa ela, "teremos ido embora daqui. Não nos veremos por um ano." A primeira parte é razoavelmente tolerável. Becêmia é seu lar, mas elas sempre souberam que partiriam quando atingissem idade. Beatriz para Celária no sul, Sofrônia para Temarim no oeste e Daphne para Frive no norte. Elas vêm se preparando para cumprir seus deveres desde que se entendem por gente. Casar com os príncipes a quem foram prometidas e levar seus países à guerra, um contra o outro, permitindo que a mãe interfira, recolha os cacos e os anexe ao seu domínio como joias novas em sua coroa. Mas isso é tudo futuro. Daphne deixa de lado as tramóias da mãe e se concentra nas irmãs. As irmãs que ela não verá por um ano, se tudo correr como planejado. Elas não passaram mais do que algumas horas separadas durante a vida toda. Como vão conseguir se manter longe umas das outras por um ano inteiro? Beatriz deve ter visto o sorriso de Daphne vacilar, porque revira os olhos de forma dramática. O gesto inconsciente que atrai quando tenta não demonstrar emoções. "Venha", chama Beatriz, a voz falhando ligeiramente enquanto dá um tapinha no sofá a seu lado. Daphne se levanta do tapete por um instante antes de se jogar no sofá ao lado de Beatriz, deixando a cabeça cair no ombro da irmã. O vestido azul celeste sem alças de Beatriz parece terrivelmente desconfortável. O corpete em forma de espartilho enterrando-se em sua pele e deixando marcas vermelhas visíveis sob a peça. Mas a jovem não parece incomodada. Daphne se pergunta se esconder os sentimentos é um truque que Tris aprendeu durante seu treinamento com as cortesãs do palácio. Uma necessidade, disse a mãe, para cumprir seu objetivo em Celária, ou se é esse mesmo o jeito da irmã. Apenas 2 minutos mais velha, mas sempre parecendo uma mulher, enquanto Daphne ainda se sente uma criança. "Está preocupada?"
Pergunta Sofrônia, tomando o mais delicado dos goles de sua taça. Embora sejam trigêmeas, Sofrônia é menos tolerante ao álcool do que as irmãs. Meia taça de champanhe para ela equivale a 2 taças cheias para Daphne e Beatriz. Com sorte, uma de suas camareiras em Temarim vai saber disso, pensa Daphne. Com sorte, haverá alguém para ficar de olho nela quando Daphne e Beatriz não puderem. Beatriz emite um grunhido, indignada. Que motivos eu tenho para ficar nervosa? A essa altura, tenho a sensação de que poderia seduzir Lord Savelle até dormindo. Lord Savelle é a primeira etapa do plano grandioso da Imperatriz. Embaixador temarinense em Celária, ele tem sido responsável por manter a paz entre os países nas últimas 2 décadas. O período mais longo que passaram sem guerra em séculos. Ao comprometê-lo, Beatriz reacenderá o conflito e porá mais lenha na fogueira. Só Celária já me deixaria nervosa, admite Sofrônia, estremecendo. Sem empíreas, sem poeira estelar, sem absolutamente nenhuma magia. Ouvi dizer que o rei Cesare mandou queimar um homem vivo porque achou que ele fosse o responsável por uma seca. Beatriz apenas dá de ombros. Sim, bem, eu venho me preparando para isso, não é? Replica ela. E a paranoia crescente do rei deve tornar ainda mais fácil incitar uma guerra. É provável que eu volte para cá antes de vocês 2. Sophie seria minha aposta, pondera Daphne bebendo champanhe. É a única de nós que vai se casar com um rei em vez de um mero príncipe, e tenho certeza de que bastaria ela fazer um charme e pedir isso a Leopold para ele declarar guerra contra Celária. Apesar de dizer essas palavras em tom de piada, um silêncio desconfortável se instala. Sofrônia desvia o olhar, corando, e Beatriz lança a Daphne um olhar de reprovação. Daphne tem a sensação de que alguma coisa lhe escapou, embora não seja a primeira vez que isso acontece. As 3 são próximas, mas Beatriz e Sofrônia sempre foram um pouco mais unidas. Isso não é um problema para Daphne. Afinal, ela sempre foi mais próxima da mãe. Beatriz é a mais bonita de vocês. Ela não terá problemas para balançar o coração dos celarianos. Sofrônia é a mais doce e vai conquistar os temarinenses com facilidade. Disse a Imperatriz a Daphne ainda no dia anterior, sua voz soando como a de um general despachando tropas. As palavras abalaram Daphne, até que a mãe se inclinou em sua direção, pressionando sua mão fria na bochecha da filha e a abençoando com um raro sorriso espontâneo. Mas você, minha querida, é minha arma mais afiada. Então preciso de você em Frive. Bessémia precisa de você em Frive. Se você um dia assumir meu lugar, deve provar que é capaz de ocupá-lo. Vergonha e orgulho travam uma guerra interna, e Daphne toma outro gole de champanhe, torcendo para que as irmãs não percebam. Não pode culpá-las por esconderem coisas dela. Ela tem sua própria parcela de segredos. Logicamente, ela sabe que a mãe estava certa em pedir que não falasse disso às irmãs. A Imperatriz nunca mencionou fazer de uma delas sua herdeira. E saber que a escolhida será Daphne só vai atiçar os ciúmes das outras. Daphne não quer isso. Muito menos nesta noite. Ela solta um suspiro, afundando ainda mais nas almofadas do sofá. Pelo menos seus príncipes são bonitos e saudáveis. Um dos espiões frívios diz que o príncipe Killian foi submetido tantas vezes ao tratamento com sanguessugas que sua pele está coberta de feridas. Outro disse que é improvável que ele viva mais um mês. 1 mês é tempo de sobra para você se casar com ele, observa Beatriz. Para o seu consolo, isso vai tornar seu trabalho muito mais fácil. Não imagino como ele conseguiria atrapalhar. E Frive é um país tão jovem. Vai ser fácil tirar proveito do caos em torno da morte do único herdeiro do trono. Talvez você seja a primeira de nós a voltar para casa. Tomara, diz Daphne. Mas não posso acreditar que vou ficar presa em Frive. Aquele lugar frio e miserável. Enquanto você vai relaxar nas praias ensolaradas de Celária e Sophie frequentar as lendárias festas temarinenses. Não vamos estar exatamente relaxando em praias ou nos divertindo em festas, não é? Rebate Sofrônia. Mas Daphne ignora as suas palavras. Bom, vai ser um pano de fundo melhor do que neve, céu cinzento e mais neve. Resmunga ela.
Não precisa ser dramática, repreende Beatriz revirando os olhos. Além disso, você tem a tarefa mais fácil. O que você precisa fazer? Roubar o selo do rei? Forjar alguns documentos? Admita, Daphne balança a cabeça. Você conhece a mamãe. Com certeza isso vai ser mais trabalhoso do que parece. Parem! Interrompe Sofrônia a voz aguda. Não quero mais falar sobre isso. É nosso aniversário. Não deveríamos pelo menos falar sobre nós e não sobre ela? Daphne e Beatriz trocam um olhar cheio de significados, mas Beatriz é a primeira a responder. Claro, Sophie, concorda ela. Vamos fazer um brinde? Sofrônia pensa por um momento antes de erguer a taça. Aos 17, propõe então. Daphne ri. Ah, Sophie, você já está bêbada. Estamos fazendo 16. Sofrônia dá de ombros. Eu sei, diz ela. Mas 16 é quando temos que dizer adeus. Aos 17, estaremos aqui novamente. Juntas. Aos 17, então. Ecoa Beatriz, erguendo a taça. Aos 17.